Bom, olha, ainda sobre a questão envolvendo lá a crise na Venezuela, a manifestação contra o segundo mandato de Nicolás Maduro ganhou apoio do Brasil, como você viu aí na reportagem. Refugiados participaram de protestos em várias cidades, incluindo Boa Vista. A capital de Roraima lida com um crescente número de migrantes do país vizinho. Vamos dar uma olhada. Venezuelanos que hoje moram no Brasil foram às ruas do Rio de Janeiro, Brasília e Roraima para questionar a legitimidade do segundo mandato de Nicolás Maduro. Segundo este analista de política internacional, o rápido reconhecimento de Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela por parte do governo brasileiro pode ser positivo para o Brasil, caso Guaidó consiga se manter no poder. Caso o governo Guaidó dê certo, o Brasil vai ter o privilégio de uma relação construída no tempo com o fato de que o Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer o governo. Agora, se der errado e Maduro permanecer no poder, provavelmente, em termos práticos, o caminho será de rompimento entre Brasília e Caracas. Reconhecer Guaidó como presidente interino deve ser a maior manifestação que o governo brasileiro vai tomar nessa situação. Isso porque o presidente em exercício, general Hamilton Mourão, descartou qualquer possibilidade do Brasil participar de intervenção na Venezuela. Bom, situação realmente complicada, viu, gente? Tem que torcer para que tudo se resolva da melhor maneira possível. Às vezes, né, existem correntes que falam, bom, isso é um problema interno da Venezuela, o povo venezuelano é que tem que decidir o que fazer, resolver. Normalmente, é realmente um argumento que funciona de maneira padrão quando se trata de um problema pontual interno em qualquer país, que as comunidades não têm que ficar metendo bedelho, cada país tem sua característica, etc. Mas quando você vê que uma eleição é contestada, quando tem gente protestando, e especialmente quando o país está afundado numa crise econômica sem precedentes e com o povo passando fome, e aí o líder mandatário lá está perseguindo, mandando sentar a borracha e prendendo os opositores, aí muda um pouquinho a história. Tem a questão humanitária, tem a questão de direitos humanos, né, que tanto se propaga. Então é uma coisa que, claro, que a comunidade internacional está de olho. Alguns países apoiam, a maioria, pelo menos no campo democrático, não está apoiando esse segundo mandato de Nicolás Maduro, e a gente vai acompanhando aí esse período de tensão e, infelizmente, por enquanto, essa tensão está ficando cada vez mais complexa, mais complicada, mais forte. Então, ainda não se assinalou como a possibilidade de melhoria do clima, de ter distensionado, ou pelo menos colocar assim como em médio prazo, uma solução pacífica lá na Venezuela. Vamos acompanhar e continuar torcendo. Exato. E também lembrando, Walter Sena, que aqui em Campinas, na Praça da Paz, na Unicamp, um grupo de refugiados venezuelanos também fez um protesto em apoio ao Juan Guaidó. Então, não tem um número exato, mas foi um grupo pequeno aí de cerca de 15, 20 pessoas, refugiados venezuelanos, na Praça da Paz, na Unicamp, então. E outra questão, né, Walter Sena, que a gente vê nessa questão da Venezuela, tem a questão do petróleo, que a gente não pode esquecer. Então, se entrar um governo um pouco mais simpático à Venezuela, se o Maduro cair e entrar um governo venezuelano mais simpático aos Estados Unidos, aí já tem especialistas até falando que o preço do petróleo pode cair. Então, é uma política petrolífera um pouco melhor para os Estados Unidos. A principal questão, eu acho, que envolve o Nicolás Maduro é essa questão dos direitos humanos, né? A gente vê, são quase 300, né? Uma estimativa de, aliás, 3 milhões de venezuelanos que estão refugiados em todo o mundo, principalmente aqui na América do Sul, evidentemente, no Brasil, na Bolívia. Bolívia também é um país que sofre bastante com essa questão dos refugiados. Enquanto isso, a gente vê aquele vídeo até se o Felipe Pereira conseguir buscar no Google do Nicolás Maduro lá naquele restaurante, aquela carne, né? Do Sal Baé, é isso o nome? Você aquele que joga o salzinho assim com a mão, né? E eu vou lá saber
o nome desse homem? É um chefe. Fica onde aquilo? É no Emirados Árabes, né? O restaurante dele. Nos Emirados Árabes, então, assim, um restaurante super caro e o Nicolás Maduro lá comendo sua carninha tranquilamente enquanto a população passa fome. Então, por mais que você tenha afinidades ideológicas com o que pensa o Maduro, com o chavismo, não dá para negar essas questões humanitárias. E isso precisa ser combatido, né? A perseguição da oposição tipo também, né? Sim, sim. A perseguição da oposição. Agora, quando você fala do petróleo, olha lá, tá lá o chefe lá, ó. O cara faz um mise-en-scène que importante, né? Lá, ó. O cara também não é bobo, não. Ele tem um marketing que não é brincadeira, não, né? É na Turquia, o Felipe passou aqui pra gente. Então, a questão do petróleo que você chamou a atenção, Marcão, realmente não pode ser ignorada. É claro que tem... O mundo praticamente é regulado lá pelo preço do barril do petróleo, que tem as repercussões em cadeia, essa coisa toda, então é um componente importante. Mas enquanto a situação da Venezuela não chegou a esse ponto de hoje, com o pessoal caindo fora, passando fome e opositores lá sendo, né, tratados como se fossem bandidos e etc, criminosos, a comunidade internacional não estava nem aventando a possibilidade de dar ultimato, de não reconhecer e de ação armada. Ninguém estava falando sobre isso. Então, o problema ali não tem a ver com essa questão ideológica ou de petróleo. Por enquanto, até chegar a essa situação, estava lá, todo mundo lá, comprando o petróleo da Venezuela, o comércio internacional estava funcionando normalmente. Aí quem tinha rusgas com relação à maneira do regime, a ideologia de esquerda ou de direita, isso aí é a tensão normal, é o problema de geopolítica que a diplomacia resolve, cada um com o seu discurso. Até aí tudo bem, né? Agora, a situação chegou a esse ponto por conta da degradação dos problemas traumáticos que vive lá o povo venezuelano. E você falou sobre os oposicionistas presos, né? O próprio Juan Guaidó na semana passada, né? Ele foi detido, tem até o vídeo dele andando no carro, assim, e os policiais chegando para prendê-lo. Pegou então, muito mal, e aí o governo falou, não fui eu que mandei, isso aí. E aí teve a reunião dos opositores, né, ao governo Maduro aqui no Brasil, com o governo Bolsonaro, também, eu não lembro agora se foi no começo da semana ou se foi no final da semana passada. E agora temos essa situação. A União Europeia também já se posicionou, né? Ela pede eleições livres na Venezuela, mas a gente não consegue imaginar o Maduro largando o osso agora não, né, Senna? Não, ninguém larga, ninguém quer largar. Imaginar isso. A não ser que tenha aí um acordo, de repente encontrem um refúgio para ele, né? Um exílio, e aí ele consiga gozar a vida fora da Venezuela, né? E sem ser preso, por exemplo. Sem ser preso, sem sofrer outras sanções, e daí ele vai pensar melhor. Até eu li em algum lugar que o Uruguai e o México estariam dispostos a fazer essas negociações. Mas tem essa questão também, né, que eu falei hoje de manhã no Jornal Gente, que nesse momento a gente só vê líderes globais muito mais isqueiros do que extintores, né? A gente tem o próprio Maduro, que é um baita num isqueiro, o próprio Donald Trump, e aqui o governo Bolsonaro, que também não é o mais tranquilo, né? Não é o que fala mais suavemente com o Nicolás Maduro. Então, por isso que a gente fica com muito medo do que pode acontecer, principalmente nessa questão de envios de tropas militares, de um confronto militar. Isso é o que dá mais medo nesse momento. Mas vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, torcendo pela paz, né? Principalmente na Venezuela e quanto na divisa entre Brasil e Venezuela. Vamos aguardar, portanto, aí, mas realmente a situação é difícil, não é simples não, viu? Às vezes alguém que está acompanhando a conversa aqui fala, nossa, mas vocês estão exagerando, será que tá complicado, aquilo é um barril de pólvora e claro, né, a situação está um pouco diferente, que o mapa geopolítico mudou de um tempo para cá. Na América do Sul aqui, várias nações que tinham governantes de esquerda deixaram de ter, agora o pessoal é mais de centro-direita, ou direita mesmo, e aí a situação mudou um pouco e calhou de justamente nesse período ter essa confusão
político e administrativa lá na Venezuela. Então, a situação, vamos ser claros, não está fácil para Nicolás Maduro, não. E Sena, o Jair Bolsonaro, né, ele saindo de um almoço hoje lá em Davos, ele falou que a Venezuela está indo bem. Foi a única frase que ele falou sobre essa situação, então, entre o Juan Guaidó, né, e o próprio Nicolás Maduro.